necessário que tenha o genocídio cultural. Isso te lembra algo? O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, foi vítima agora há pouco de um atentado enquanto fazia campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Aquela facada, pra mim, tem uma coisa muito estranha. Tem uma coisa muito estranha. Uma facada que não aparece sangue em nenhum momento. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escapa por pouco de um atentado a tiro. E o pré-candidato à presidência da Colômbia, Miguel Uribe, morreu hoje aos 39 anos. O político da oposição foi atingido por 3 tiros. Essa gente que renasceu no neofascismo tem que ser extirpada. Mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova. Nos últimos anos, a esquerda brasileira aperfeiçoou essa técnica. Criou-se uma cultura em que o conservador não é visto como adversário político, mas como um outro a ser eliminado. Basta observar o que seguiu a morte do Charlie Kirk. Em vez de luto ou solidariedade humana, emergiu a celebração macabra, o deboche e a indiferença. Esses mesmos que vibram com a morte de um adversário falam em amor, tolerância e diversidade. Nunca houve tanto ódio embalado em slogans de paz. Esses mesmos, após essa tragédia, começaram a ameaçar a minha vida e a da minha família. Em contrapartida, começamos um movimento para as empresas demitirem os funcionários que estão comemorando, minimizando ou até mesmo justificando a morte de um jovem de 31 anos. E dezenas já foram demitidos. Descobriram que são livres para falar o que quiser, mas a empresa também é livre para demitir quem quiser. Mas além disso, fiz um convite forte para todos que estavam comovidos e indignados. Seja a extrema-direita que eles tanto têm medo. Em outras palavras, ame e defenda a sua família de forma extrema. Pratique a sua fé de forma extrema. Defenda a sua liberdade de forma extrema. Ou seja, siga fielmente e viva de forma coerente com seus valores de forma extrema. E não aceite mais ameaças ou rótulos criminosos que sejam usados contra você por causa disso. Não aceite mais que ninguém, absolutamente ninguém, seja desumanizado, rotulado de fascista, nazista, racista ou o que quer que seja, apenas por discordar das ideias de esquerda. Era isso que o extremista da direita defendia. Case, tenha filhos, construa um legado, passe seus valores, persiga o eterno, procure a verdadeira alegria. E não espere que a situação mude. Para um cristão, essa terra nunca será o nosso paraíso. Ao contrário, ela jaz no maligno. Afinal, Jesus foi um homem perfeito, solidário, humilde de coração, amoroso e bondoso. E ainda assim, foi crucificado, humilhado e menosprezado. E continua sendo por muitos até hoje. E por isso, ele é a resposta contra tudo. Afinal, ninguém humanizou mais o outro do que ele. E segui-lo implica entrar numa dinâmica de sacrifício que não é abstrata nem teatral. É concreta e diária. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele não propôs um ideal romântico de sofrimento, mas um chamado real a assumir por amor e por obediência aquilo que o discipulado exige, até a disposição de dar a própria vida, como Cristo fez. O mundo é mau, mas o nosso Salvador, nosso Senhor, nosso Deus, Ele é bom. Essa foi a mensagem da esposa do Charlie no dia de sua morte. E o que isso quer dizer? Há uma confusão moral e retórica que precisa ser desfeita. Misericórdia não é covardia. Mansidão não equivale a passividade. O Evangelho não nos chama a sermos cordeiros insensíveis diante do que destrói pessoas e civilizações. Ele nos chama a ser cordeiros com dentes. A conduta de quem domina a própria ira e a sua força da verdade para defender o frágil. Jesus foi manso e humilde de coração, mas jamais omitiu a denúncia da mentira e o poder do tirânico. Expulsou comerciantes do templo, chamou a hipocrisia pelo nome, sofreu por amor e não por aceitação passiva. Ser manso não é ser fraco, é ser forte o suficiente para enfrentar o mal sem ser dominado por ele, e sábio o suficiente para usar a força pela verdade e pelo amor. O cristão genuíno reconhece duas verdades ao mesmo tempo. Primeira, a violência gratuita e o ódio não se justificam. Segunda, a omissão perante a injustiça é cúmplice do crime. Assim, combater o mal é um dever que se realiza por meios morais, culturais e espirituais, e quando necessário, institucionais. Isso significa agir com coragem, inteligência e prudência, não com fúria desordenada. Pedro, quando subiu àquele púlpito em Jerusalém, não negociou o evangelho, enfrentou a massa, denunciou o pecado e por isso foi preso, escarnecido e finalmente martirizado. Sua luta foi pública e corajosa. Proclamar a verdade mesmo diante do poder político e religioso. Estevão, acusado, humilhado e apedrejado. Sua defesa foi um balanço lúcido da história de Israel e uma acusação direta à cegueira do seu povo. Paulo enfrentou disputas, tribunais e perseguições. Não se escondeu. Pregou nas praças, escreveu cartas que demoliam sofismas teológicos e organizou comunidades que mudaram todo mundo. William Wilberforce, batalha política persistente e estratégica pela abolição da escravidão no parlamento britânico. Prova de que o combate moral passa também pela política e pela perseverança. Martin Luther King Jr., resistência não violenta, organizada e corajosa contra estruturas injustas. Dietrich Bonhoeffer, coragem teológica e prática ao enfrentar o nazismo. Pagou com a vida por recusar a normalização do mal. Então,
como devemos agir. Denunciar a falsidade e a corrupção com coragem intelectual. Estudar, argumentar, expor erros e mentiras. A igreja é a escola de caráter, disciplina, educação moral, formação doutrinária e solidariedade. Mas infelizmente, inúmeras igrejas têm se convertido em ambientes pautados pela estética do bem-estar. Melodias emotivas, uma atmosfera agradável e pregações que amaciam o ego, em vez de proclamarem a verdade que suscita conversão e transformação interior. Precisamos abandonar essas práticas e construir comunidades sólidas. O campo político e jurídico não é terreno proibido, é lugar de batalha. Participar, influir em leis, defender os indefesos, tudo isso é serviço cristão. Produzir cultura, livros, debates, arte e educação para moldar gerações. Quem define a linguagem e a imaginação controla, em larga medida, o futuro. Eles tentaram calar uma voz, acreditando que iriam nos amedrontar. Não, criaram uma geração sem medo, que nem mesmo a morte nos parará. Mas pelo contrário, a morte de um dos nossos somente nos fortaleceu. Porque sabemos que o verdadeiro legado não se enterra com o corpo, mas cresce na coragem de quem fica. Que essa mensagem chegue para milhões de jovens em todo o mundo, que já não são mais os mesmos, desde a morte do Charlie Kirk. Nesse sentido, você está convidado. Seja o extremista que eles tanto têm medo.